Graça e paz, meus amados, aos nossos amados aqui, por essa gravação, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Hoje é o dia que o Senhor lhe preparou de antemão para todos nós. Esse dia, ele já foi preparado, ele já tinha sido escolhido pelo Senhor. Estamos hoje reinando em vida, em perfeita vitória, e nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Vamos nesta hora crescer na graça e no conhecimento, como já foi dito, por meio do Evangelho da Graça de Deus. Olha lá. Tema da nossa mensagem de hoje: as mentiras da religião versus verdade do Evangelho. Glória a Deus. Alguns aqui presentes, alguns aqui por essa gravação, acredito que viveram muitos e muitos anos embaixo de uma mentira, de uma manipulação, de um engano, que soava aos nossos ouvidos como verdade. Sim ou não? Sim. Eu, particularmente, vivi 18 anos. Você talvez 20, você talvez 30, e assim sucessivamente. Vivemos embaixo de uma mentira. Aonde, na realidade, a verdade, ela veio por meio do Evangelho para nossas vidas. Porque até então, na religião, tínhamos como verdade, como eu disse, por meio da manipulação. Éramos manipulados. Na nossa mente, ela era golpeada. Não tínhamos a renovação de mente, não tínhamos ainda sofrido a metanoia provocada pelo Evangelho da Graça de Deus. Até que esse Evangelho da Graça de Deus, que é a sã doutrina encontrada na Bíblia, até que ela chegasse aos nossos ouvidos, ao nosso conhecimento, vivíamos o quê? As mentiras da religião. E anos se passaram. E eu e você ficamos presos em um calabouço, sem manutenção de água, comida e etc. Vivemos essa mentira em meio a sofrimento e sem perspectiva de uma vida melhor, em que eu e você não tínhamos. Mas como assim não tínhamos uma vida melhor? Porque como se vive uma vida boa, melhor, agradável, se vivemos embaixo de uma mentira, de um engano, de algo que não é real? Como viver bem? Como viver uma vida satisfatória, alegre, completa, se vivemos embaixo de uma mentira, de um engano? E era assim que eu e você vivíamos quando estávamos presos na religião. E quando o Senhor fala religião, o Senhor se refere a quê? A igreja evangélica. Quando falamos aqui a religião, sistema religioso, falamos da igreja evangélica. É disso que nós falamos. Ou não é lá que eles aprisionam os filhos e os eleitos por meio da mentira? Não é lá? Porque você não vê isso no Espiritismo, você não vê isso no Candomblé, você não vê isso em nenhuma religião a não ser na evangélica. Por quê? Porque eles usam
Pega aí, minha amada. Eita, hoje o negócio vai estreitar aqui, viu? Eles usam a palavra de Deus, a Bíblia que eles chamam de sagrada, para enganar. E no candomblé tem a Bíblia. Por isso a igreja evangélica é a única religião que engana por meio da palavra. E dessa forma, somos manipulados todo o tempo e toda hora. Eu queria que você abrisse o texto inicial, onde nós iremos dar a partida para esse comentário. É um texto bem conhecido por todos. Um texto que você constantemente tem lido e às vezes até entendido de uma maneira errônea, diferente. Bem conhecido. Um texto fácil de se entender hoje, em graça. Porque enquanto você estava preso ao sistema religioso, você entendia de maneira diferente. Texto bem conhecido. Mas por meio das mentiras em que a religião aplicou sobre nossas vidas, nos enganamos. Aí quando eu e você abrimos esse texto, entendíamos de maneira diferente. Mas hoje, por meio do Evangelho e da graça de Deus, nós vamos entender esse texto que está em linha com o tema em que nós lemos nessa manhã. Amém? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia, você que tem uma Bíblia aí na sua casa. Deixa eu pegar um ganchinho aqui. Pegar um gancho. Não deixe de abrir a sua Bíblia, independente de que aqui vai aparecer. Amém? Independente de que aqui vai ter os versículos, abra a sua Bíblia e confira o que o irmão Giovanni vai dizer aqui, que o irmão Elcio prega aqui, que o irmão A, que o irmão B prega aqui. Abra a sua Bíblia, confira na sua Bíblia se realmente o que aqui está escrito vai estar escrito aí, para você não ser enganado e manipulado. Em graça, em graça você prega o que você quiser, você é livre para isso. Então vamos lá, abra a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 32. Abra aí ela. Temos até 2h da tarde. De novo, irmão, o senhor está com essa ladainha o tempo todo, meu irmão, porque eu ainda não cumpri. Enquanto eu não cumprir, eu vou ficar nesse negócio até 2h da tarde. Deixa eu lembrar aqui, e hoje tá bom. Hoje o pastor não está aqui, né, irmão? Hoje a gente está à vontade. Hoje a gente pode acabar a hora que quiser. Os que concordam, digam amém. Nossa, ninguém aqui. Ninguém concordou. Eita, Jesus, hoje vai estreitar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos lá. João capítulo 8, versículo 32, diz assim, olha lá. E conhecerão a verdade, e a verdade os... Pronto, vamos lá. O que é que a religião, o sistema religioso ensina nesse versículo? Ensina que a verdade quem é? Jesus. Mas qual é o Jesus aqui que é a verdade? É o de Nazaré? Não. Quem é a verdade? Você entendeu agora que por isso que quando você lê lá na religião você entende diferente? Eles ensinam que aqui a verdade é o Jesus de Nazaré, que você precisa aceitar, que você precisa estar, porque se você se desviar de Jesus, o seu nome é riscado no livro. É assim ou não é? É assim. E conhecereis a verdade
vos libertará. E você tem que permanecer na verdade. Ah, entendi. Então não é a verdade que permanece em mim, é eu que tenho que permanecer na verdade? Lá é ensinado dessa maneira. Que uma vez que você se desvia dessa verdade que é Jesus, você está arruinado da sua vida. Você vai perder a sua salvação e você vai ser lançado no inferno. Amém? Quantos aqui desejam ir para o inferno? Diga amém. Ninguém. Ninguém quer ir para o inferno. Né? Ninguém quer ir para o inferno. Mas todo mundo vai para o inferno. Independente, você vai para o inferno. Você vai para lá, irmão. Você aqui pela gravação, não adianta fugir do inferno. Você vai fazer jejum, campanha, vai aceitar Jesus, vai se desviar, depois vai aceitar de novo, vai tomar ceia, vai ter unção com óleo, vai ter tudo. E você não vai escapar do inferno. Porque o seu destino, desculpa, o seu e o meu destino é o inferno e acabou. Em que sentido, irmão, o senhor está dizendo? Senão o senhor confunde a mente dos ouvintes. Obrigado. Então é no sentido carnal. Porque no sentido espiritual, você já é salvo. Nada poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é salva e salvo em espírito. Mas essa carne sua aí, ela vai para o inferno, meu amado. Essa aqui também vai para o inferno. Então, a gente aprende na religião que a verdade é Cristo. Só que o tema em que nós lemos diz que a verdade quem é? Quem é? Volta lá, minha amada, no tema. Olha lá. A verdade é o Evangelho, que está na Bíblia, chamado de sã doutrina. Não existe várias doutrinas, só existe uma doutrina, que é a sã doutrina de Cristo. Só essa e mais nenhuma. Então, as mentiras da religião versus verdade do Evangelho vai abrir a nossa mente sobre a questão de algumas mentiras que a religião nos inventou e impregnou em nossas mentes. Hoje, em graça, infelizmente, tem alguns irmãos que ainda vivem as mentiras da religião. Vivem. Não se converteram ainda à graça. Não estão vivendo a verdadeira graça de Deus. Por isso ainda vivem as mentiras da religião, que foi impregnada, como eu terminei de dizer, na vida de alguns com 18, 20, 30 anos, e para tirar é difícil, é verdade. Mas se você prosseguir na graça, se você viver a graça, se você anunciar a graça todo o tempo em sua vida, essas manipulações elas vão sumindo da sua mente. Você vai recebendo uma renovação na sua mente. Então, além da religião ter nos ensinado que a verdade é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, existem outras mentiras que, se eu colocasse você aqui, por certo você ia chegar até 2 da tarde. E os irmãos não querem ficar aqui até 2 da tarde, a não ser que os irmãos aqui pela gravação queira, né? Queira ficar até 2 da tarde. Temos ali café, bolo, né, à vontade para ficar até esse horário. Mas os irmãos, teve uma que disse aqui amém. Então vamos lá. Então, mais uma das mentiras que a religião nos ensinou toda a nossa vida, foi participarmos do culto de libertação. Quantos aqui participou do culto de libertação quando estava no sistema? Diga ui! Aê, tá vendo? É aqui. A irmã participou? Glória a Deus. Glória a Deus, irmã. A irmã não participou, só tem um aqui, né, que não participou do culto de libertação.
né? Porque a gente tinha que participar. Então, esse culto era um culto específico, sim ou não? Sim. Ele tinha um dia exato e já tinha lá o pregador certo, o cantor certo, né? Para poder ministrar uma palavra baseada na sua libertação, porque até então você não era liberto. Mas peraí, irmão, o senhor agora confundiu. O senhor disse em João 8,32 que a verdade era Jesus, certo? E que quem aceitasse Jesus era liberto, certo? E por que agora o senhor está dizendo que eu tinha que participar de um culto para ser liberto? Mas era isso que era ensinado lá. Porque na religião, meu amado, preste bem atenção, você nunca era liberto, porque eles precisavam sempre estar te manipulando, para você ser clientes dele, para você ser gado marcado deles, para você ser bode expiatório, fantoche na mão deles. Por isso eles viviam dizendo que você não era liberto. Você era liberto hoje, mas amanhã, quando você cometeu um errozinho, você perdeu a sua libertação. Então você precisava participar desse culto para ser liberto. Aí lá tinha, ou tem, a dirigente do círculo de oração, que é a sargentona, levanta, e na oração final ela faz uma oração para tirar aquilo que está te aprisionando. Agora observe. E desse jeito a gente era, eu particularmente participava. E tentava falar línguas estranhas e não conseguia. Eu vi uns irmãos falando de Deus do céu, por que eu não falo línguas estranhas? E os irmãos, choramanaia, e eu ali com a carne seca, e o irmão dizia, meu irmão, você está precisando participar mais dos cultos de libertação. E eu ia para esse culto da libertação e não conseguia me libertar dos erros em que eu cometia. Era um mentiroso, enganador, crente, lá no sistema religioso. Era manipulador, conseguia manipular você por meio da palavra também. Então eu não tinha uma liberdade exata, concreta, e eu precisava participar desse culto de libertação. Então, só que o evangelho, que é a verdade, veja o que ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Veja o que vai dizer. Ora, o Senhor é o Espírito. Vamos lá. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há. O que o texto está dizendo? Que eu não preciso participar de culto de libertação, porque já sou liberto no Espírito, pela morte e ressurreição de Cristo. Não preciso, sou liberto. E essa liberdade, meu amado, não é na carne, é no Espírito. E no Espírito você já é liberto. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há o quê? Liberdade. O Espírito do Senhor está na vida de cada eleito permanente. Por isso ele é liberto. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Não corra não, minha amada. Vai devagar que a gente tem até 2. Não corra. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Abra a sua Bíblia. Lembre-se, não deixe de abrir a sua Bíblia, dependente de que aqui esteja escrito. Acompanhe por sua Bíblia. Faça igual os bereanos, não era assim? Eles examinavam tudo para ver que o que aquilo que estava sendo dito era verdade. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Veja por que você não precisa participar de culto de libertação. Olha lá. Pois ele nos resgatou
do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, você não precisa participar do culto de libertação, porque o Espírito de Deus habita em você. E se o Espírito de Deus habita em você, você é liberto. Você não precisa participar de culto de libertação, pois o Senhor te resgatou do domínio da religião em que você vivia, da manipulação, das mentiras em que você vivia. E hoje você reina onde? Onde é que você reina? Glória a Deus. Somos livres, somos libertos. Culto de libertação não liberta ninguém. Isso é uma mentira da religião. Isso é um engano. Só que os nossos amados irmãos em Cristo não conseguem descobrir porque o véu de Moisés está sobre sua face. Porque as suas mentes têm sido manipuladas por enganos, por mentiras. Mas a verdade, meu irmão, ela está sendo pregada nessa manhã. Você não precisa de culto de libertação para ser liberto, porque você já é liberto no Espírito. Aprenda isso. E viva isso. Pois ele quem? Cristo, com seu único e perfeito sacrifício, único e perfeito sacrifício na cruz, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Somos livres. Livre. Aleluia. Segunda mentira da religião. Você está anotando aí? Está anotando? Olha lá, viu? Está anotando, está conferindo na Bíblia? Olha lá, viu? Vamos lá. Então, a primeira mentira que a religião introduziu em nossas vidas foi o quê? O culto de libertação. Perguntei aqui, todos disseram que participou, só não uma. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda mentira que a religião introduziu em nossa mente e que vivemos por muitos anos. Participarmos do culto de libertação, mas também tinha um culto de salvação. Confundiu agora, irmão. Mas a libertação não é salvação? Não. A libertação em que a religião nos oferecia lá era uma libertação momentânea. Ah, entendi. Era daquele momento do culto. Depois que você saía dali, você não estava liberto. Você tinha que vir de novo participar do culto de libertação para naquele momento você ser liberto. Entendeu agora? Ah, entendi. Então era uma libertação momentânea. No momento. Era de momento. Sim, e agora essa salvação, esse culto de salvação em que o Senhor se refere, era do quê? Segundo a religião, era uma salvação espiritual. Aí agora você tinha que participar do culto de salvação para você ser salvo no Espírito. Para você adquirir a sua salvação espiritual, para você herdar a vida eterna, você tinha que estar participando desse culto. Por quê? Porque você ia estar sempre recebendo o Espírito Santo. Mas peraí, irmão, eu não entendi. Mas o Espírito Santo, ele não é permanente em nossa vida? Hoje em graça. Lá na religião, não. Lá na religião, quando você cometia o pecado da mentira, o Espírito Santo saía, ia não sei para onde, e depois que você participava do culto de salvação, que se arrependia, pedia perdão diante da igreja e diante de Deus, aí o Espírito Santo vinha de novo. E aí quando você roubava alguma coisa de alguém, o Espírito Santo saía de novo e você tinha que participar do culto de salvação para você receber o Espírito Santo, porque se Jesus voltasse naquela hora, você ia para o inferno. Era assim ou não era? Era.
Só que 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Veja o que diz. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu. Pegou? Olha a revelação aqui da palavra. Vamos ler com calma. Abra a sua Bíblia e acompanhe. Calma. Ler a Bíblia é como fazer o bolo, né? Assim, você separa 3 ovos, não é assim, irmã? Separa a farinha, separa não sei o que, separa não sei o que. Primeiro coloca o ovo, primeiro depois, né? Não é assim? Não é assim que faz o bolo? Ou você pega tudo, joga dentro, mistura e é assim? Não, né? Então a Bíblia ela é lida dessa forma. Primeiro você vai separando as coisas. Eu não lia dessa forma. Não lia. Por isso não conseguia entender e era manipulado. Leia comigo com calma. É até 2. Amém? Amém! Glória a Deus! Vamos lá. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio, olha lá, Deus os escolheu para serem o quê? Mediante a obra do pastor. Não, pastor, não. Pastor Elcio. Não? Não. Então vamos lá. Eu vou cair no sarrafo. Vamos lá. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora e a fé na glória. Então você não precisa de culto de salvação, porque eu e você já somos salvos em espírito pela predestinação e pelo único e perfeito sacrifício de Cristo na cruz. E acabou. Mas lhe ensinaram dessa forma? Não. Os seus olhos enxergavam dessa forma? Não. Por quê? Porque eles ensinavam diferente, eles ensinavam por meio de quê? De lhe manipular e te fazer presa nos dentes, nas garras deles. Mas nessa manhã, a revelação da graça de Deus, ela chegou aos seus ouvidos, ao seu entendimento. Sabe para quê? Para que você não precise participar de culto de libertação, nem de culto de salvação. Porque você já é salvo em espírito. E isso vem pelo quê? Pela santificação do espírito. E na fé, na verdade. Mas não acabou não. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Mais um exemplo de que você não precisa participar de culto de salvação para ser salvo. Porque você já é salvo. Você já é salvo. Leia comigo. Mas nós, Hebreus capítulo 9, versículo 12. Sabe quem que está manejando aqui o negócio aqui? Quer saber? Ela está dizendo aqui que não é para eu dizer. Então eu não vou dizer, né? Que é para não estreitar para mim, né, irmão? Então vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Vamos lá. Glória a Deus. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Então, Cristo, com o seu único e perfeito sacrifício na cruz, ele, de uma vez por toda,
obteve eterna redenção. Ou seja, a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa libertação veio por um e único sacrifício. E não foi por sangue de bodes, nem de novilhos, mas pelo seu próprio, que foi derramado na cruz do Calvário. E ali, quando ele abriu os braços, um para a direita, outro para a esquerda, e disse: está consumado, eu e você estávamos libertos, salvos para a vida eterna. Por isso somos salvos, somos libertos. Glória a Deus. Mas não acabou os cultos ou as manipulações que a religião introduziu na vida dos amados aqui presentes, só questão do culto da libertação e da salvação. Tem mais. Tem mais. Na religião, eu e você, além de ter aprendido que o culto de libertação era necessário, que o de salvação era necessário, também deveríamos participar do culto do perdão. Eita, é muita mentira, irmão. Culto do perdão. Tínhamos que participar para termos perdão de quem? De Deus. Só que Hebreus 9:12 diz que não foi por sangue de bode nem de novilhos em que ele nos santificou, nos libertou e nos deu a salvação chamada de redenção. E por que agora eu tenho que pedir perdão para ser salvo? Porque assim, a religião ensina que quando eu e você cometemos um pecado na carne, deveremos dobrar o joelho e pedir perdão a Deus por aquele erro em que eu e você cometemos. Era assim ou não era? Era. Era ou não era? Era. Seja sincero, era ou não era? Era. Era não. Eu fui corrigido aqui. Até hoje assim. Quando você comete um pecado da carne, você tem que pedir perdão a Deus e também a seu irmão, que é para poder Deus perdoar os seus pecados e quando Jesus voltar você ser salvo. Só que 1 João 2, capítulo 12, 1 João 2, capítulo 12, veja o que vai dizer aqui. Preste bastante atenção aqui. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram... Está dizendo que vai ser ou que já foram? Já foram. Sabatina, quarta-feira teve sabatina. Os irmãos que não acertaram as perguntas tomaram o bolo. Numa fila, todos que erraram tomaram o bolo. E se hoje tivesse sabatina, ia ter gente já tomando bolo aqui, viu? Já tem gente tomando bolo, mas hoje não é a sabatina, hoje é a doutrina. Hoje nós vamos aprender sobre as mentiras da religião e versus verdade do evangelho. Então, vamos lá. 1 João 2,12 diz o que lá? Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome do pastor Joaquim. Não, graças ao Senhor Jesus. Mas ainda vamos ler outro texto, Efésios capítulo 1, versículo 5. Veja que esses dois versículos vão lhe dar a certeza que você não precisa participar de culto de perdão para ter o perdão de Deus, porque você já foi perdoado por Deus. Efésios capítulo 1, verso 7. Leia comigo. Nele temos o que? A redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos... Está vendo que você não precisa participar de culto de perdão, meu irmão? Porque o Evangelho diz que o seu pecado já foi perdoado, de acordo com as riquezas da graça de quem? De Deus.
Deus enviando o seu Filho, o único Filho, que foi pregado na cruz do Calvário. E ali ele perdoou todos os pecados espirituais, pecados adâmicos que nos prendia. E hoje somos livres, somos libertos. Não precisamos participar de culto de perdão, porque já fomos perdoados por Cristo. Por Cristo. Então esse culto de perdão é uma mentira da religião. É um meio de te enganar e de te manipular de todos os lados. Eles conseguem ter multidões de pessoas presas a essas mentiras. Hoje de manhã eu estava assistindo um culto, ou melhor, uma reunião, porque o culto é aqui, e a reunião é no espaço, com pessoas. Eu estava assistindo e ouvindo um manipulador dizendo que Jacó nasceu primeiro. Os dois filhos. Esaú e Jacó. Não é isso? Esaú. Quem nasceu primeiro? Sabatina. Quem nasceu primeiro foi quem, mano? Ah, sim. Esaú nasceu primeiro. Já não vai tomar bolo. Né? Isso. Então o manipulador dizia lá que aquele que nasceu primeiro, observe a manipulação, tinha todo o privilégio. Ele nasceu primeiro, isso ele pregando, que tinha todo o privilégio. O privilégio era do primeiro. Você sabe o que a Bíblia está te ensinando hoje? Que você nasceu primeiro, que você é primícia de Deus, então você é privilegiado de todas as coisas, só que esse privilégio você deve ao Senhor. E aí foi manipulando, levando a entender que você tinha uma dívida com Deus por você ter nascido primeiro. Tinha uma dívida com Deus, você era devedor de Deus, porque Deus te trouxe primeiro e você teve isso e você teve aquilo, e que agora você tinha que passar para Deus, que Deus lhe deu, Deus fez por você e você tinha que fazer por Deus, e aí a manipulação, o engano. Então, o culto de perdão não existe em graça, porque eu e você já fomos perdoados no Espírito. Não é preciso participar de sacrifícios ou de qualquer outra coisa oferecida aí por fora para ter esse perdão. Porque quando eu erro na carne, eu devo pedir perdão a quem? A Deus ou a meu irmão? A meu irmão. Por quê? Porque Deus ele não trata com a sua carne não vai herdar o reino de Deus, a sua carne não vai para a vida eterna, o que vai é o seu espírito. Por isso não adianta, dependente de que você roube, mate, estrupe, faça o que você quiser, você vai pagar em carne. Paulo diz isso aos Gálatas. De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, ele vai colher, não é no espírito, é na carne. Por isso que em graça hoje não existe perdão para a vida eterna. O perdão que existe e que reina é eu perdoar o meu irmão quando eu erro contra ele. É esse perdão que reina. Mas esse perdão não lhe dá condições de você chegar à vida eterna. Sabe por quê? Porque o seu perdão já foi conquistado na cruz por Cristo. Perdoado, completamente perdoado. Não precisa fazer mais nenhum sacrifício para obter o perdão da parte de Deus, porque você é uma pessoa perdoada, liberta e salva no Espírito. Então na cruz todos os pecados foram perdoados, espiritualmente falando, todos os pecados espiritualmente falando foram perdoados. E que pecado espiritual é esse que o Senhor fala? O pecado adâmico. Esse foi o que foi perdoado em nossas vidas, quando Cristo
morreu na cruz. Após cruz, eu e você não temos pecados para pedir a Deus diante dele, não temos. Porque Cristo pagou o preço. O escrito de dominical, aprendi algumas coisas e depois participava do culto do batismo. Mas que batismo era esse? Batismo das águas, sabatina. Não vai tomar bolo, a irmã. Amém. 13 vezes. A irmã está dizendo aqui. Participou desse culto 13 vezes. E você entende que existem religiões que é assim, ó, é assim. Você é batizada em A. Mas quando você sai de A que vai para B, a B diz lá, o senhor precisa ser batizado de novo. Mas eu já fui lá, mas aqui o batismo é diferente. Aqui é outra unção, aqui é outro mistério. A de A não presta para da B. Aí ela se zanga, ela não gosta, aí vai para C. Quando chega na C, a C diz, não pode. Tem que ter o batismo. Mas eu tenho um certificado aqui. Aí o irmão pega o certificado, mostra o nome, mostra a data, mostra tudo, carimbo com a assinatura do pastor. Aí o irmão olha e diz assim, não presta. A senhora tem que se batizar de novo. Aí a irmã bota a mão na testa e diz, meu Deus, vai eu de novo para as águas. Agora, lê comigo Efésios 4, verso 5. E, por favor, diga-me, quantos batismos existe na Bíblia? Um só? E onde é que está escrito que só existe um batismo? Aqui está. Efésios capítulo 4, versículo. Está fraco. Os irmãos do YouTube não conseguiram ouvir. Os irmãos aqui pela gravação não conseguiram ouvir nada. Então, a gente vai fazer um ensaio, você vai fazer um ensaio aí em silêncio, e vai repetir em voz alta. Você vai gritar o máximo que você puder, para os irmãos aqui ouvirem. Ok? Vamos lá. Ui, eita glória! Eita, a igreja aqui está afiada, meu irmão. Você está pensando que essa daqui você não manipula mais não. Essas aqui você não engana mais não. Porque esses que aqui estão e por aqui pelo YouTube foram libertos. Olha lá, há um só. Não. Vamos repetir, volta. Há um só. Há um só e há um assunto só. Ou melhor, vamos consertar aqui o que ficou meio torto. Há um só Senhor, uma só fé e um só. Aqui não diz que tem dois, mas a religião diz que existe dois batismos. Três batismos: o das águas, o do Espírito Santo e o batismo com fogo. Mas é uma mentira da religião, porque o Evangelho da Graça de Deus diz que há um só batismo, e esse batismo é com Espírito Santo. Esse é o único. Não existe outro batismo. Mas esse batismo, ele era o quê? Direcionado para quem? Para os novos decididos. Era aqueles que aceitavam a Jesus pela primeira vez e que precisavam passar pelo batismo. Para quê? Para fazer parte do corpo de Cristo. Para se fazer membro da igreja. Então ele precisava se batizar nas águas.
Quando ele era batizado nas águas, ele não conseguia mais se desligar daquela instituição, porque foi ali que ele foi batizado e foi ali que ele foi abençoado. Foi ali naquele lugar, quando ele recebeu o batismo nas águas, que ele alcançou o carro, a casa própria, a esposa, os filhos bonitos, o dinheiro na caderneta de poupança, tudo foi depois do batismo e porque ele fazia parte daquela instituição. É verdade ou não é? É verdade. Só que Efésios 4:5 diz que há um só batismo. Não há 2, nem 3, nem 4, nem 5. É um só. E esse único batismo é com o Espírito Santo. Romanos 6:3. Leia comigo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados nas águas... Não? Tem lá escrito nas águas? Não. Tem escrito em quem? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. O batismo, o único e perfeito batismo, sabe onde é que foi? Na cruz. Quando ele morreu e entregou a sua vida para Deus. E aqui, houve o batismo com o Espírito Santo sobre nossas vidas. Não precisamos participar de culto de batismo para que eu e você venhamos a ser salvos ou ter comunhão com Deus. Nada disso. O batismo que eu e você recebemos foi na morte de Cristo na cruz. E esse batismo foi com o Espírito Santo. Gálatas 3, versículo 26 e 27, também vai clarear nossa mente em dizer que culto de batismo é uma mentira da religião. Leia comigo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Somos revestidos do Espírito Santo. E o Espírito que habita em mim e que habita em você, ele é permanente. Esse Espírito, ele não se retira de nossas vidas. Só há um momento em que o Espírito Santo, ele se retira de nós e volta para Deus. É quando essa carne, esse tabernáculo, ele se desfazer e voltar para a sepultura, para a terra, para o inferno. É aí nesse momento que o Espírito que está em você, que habita em você, volta para Deus. Nada mais pode tirar o Espírito da sua vida enquanto você reinar nesta terra. Nada. E aí dá prova. Culto de batismo para fazermos parte do membro do corpo de Cristo. Culto de batismo para tocarmos na bateria, para sermos membro de uma instituição. Nada disso convém e nada disso é necessário hoje em graça. Hoje em graça temos um batismo com o Espírito Santo e ele nos basta. Glória a Deus. Mas também temos outro culto. O culto de renovação espiritual. Precisávamos participar desse culto de renovação. Renovação. Tinha que haver uma renovação espiritual na sua vida. Porque até então, quando você não participava desses cultos, ou de algumas programações em que a religião introduzia na nossa vida, eles diziam que o Espírito estava morto em você. Já ouviu isso? Uma certa feita o irmão disse: sabe por que é que você não fala línguas estranhas, Giovanni? Eu digo: não, porque o Espírito Santo está dormindo em você. Está o quê, rapaz? Está dormindo, ele está semi-morto. E eu não vou citar aqui o nome do irmão, senão ele vai me processar, né? Não é verdade? E não convém também citar o nome do irmão, não é isso? Mas ele me ensinou.
E você acredita que eu acreditei? Eu acreditei na mentira. Eu digo, meu Deus, deve ser por isso que eu não falo línguas estranhas. O Espírito Santo está em mim, mas ele está dormindo, ele está semi-morto, ele meu Deus. E o que é que eu tenho que fazer? Ele me ensinou. Participar de algumas programações convenientes ao despertamento e renovação espiritual. E tinha que ter a busca, ir lá e até a busca do Espírito Santo. Quantos fizeram isso aqui? Digam amém. Aê, todos. Irmão Herberto ali, tá com um cara que participou bem. Né? Irmão Herberto. Tem cara que participou muito. Lá o nosso irmão lá na portaria, lá na entrada. Tá vendo? Tinha imposição de mãos para que ele recebesse o Espírito Santo. Pois é. Só que eu e você hoje em graça não precisamos mais dessas manobras em que a religião nos ensinou e que até hoje ensina e impregna na mente dos nossos irmãos, dos eleitos, dos predestinados que estão presos lá. Já somos renovados no Espírito Santo por meio do Evangelho. Não precisamos de sacrifícios, de orações, ou de A ou de B, para termos o Espírito Santo renovado em nossas vidas. Não é o Espírito, amado, aprenda uma coisa aqui, não é o Espírito Santo que se renova, o Espírito Santo que vem de Deus a você, mas é o homem interior em você que se renova a cada dia por meio da pregação do Evangelho. Aprenda isso, meu amado. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é renovado todo o tempo, mas é o homem interior em mim que é unido com o Espírito de Deus que se renova a cada dia. Por isso já somos renovados no Espírito Santo por meio desta palavra, do Evangelho da graça de Deus. Quer a prova disso? Quer? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 4,16. A manejante aqui está trabalhando certo. Entendeu? A irmã vai preparar ali dois pratos de lanche, dois pratos de lanche e 2 copos de suco para a irmã. A irmã está sendo privilegiada. Tá fazendo o negócio certinho aqui, não está atrapalhando o pregador, né? Então a irmã é privilegiada, fazer igual a irmã. Ela nasceu primeiro, então ela vai ter os privilégios primeiro. Amém? Glória a Deus. Vamos ler 2 Coríntios 4,16, veja o que diz. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É o seu Espírito que habita nessa carne que vai sendo renovado dia após dia por meio do Evangelho da graça de Deus. Então você não precisa participar de culto de renovação ou de busca ou sei lá do que para ter o Espírito Santo renovado, porque ele já está renovado em Deus, porque quando se une é um só e acabou. Por isso não desanimamos. E por que não há desânimo em nossas vidas? Porque embora exteriormente, na carne, na natureza terrena, estejamos a desgastar-nos, a estarmos cansados, com vontade de desistir, interiormente, no homem interior, no espírito que habita na sua carne, estamos sendo o quê? Renovado dia após dia. E isso jamais acabará enquanto você estiver sendo alimentado pelo Evangelho da graça de Deus.
não vai haver desgastes. Espiritualmente falando, não existe desgastes para o Espírito que habita na sua carne, porque o Evangelho nos renova a cada dia. Mas acabou, irmão, porque já é 11h20. Acabou? Não, ainda tem. Fomos ensinados toda uma vida a participar do quê? Sabatina. Vamos lá. Primeiro foi o culto de quê? De libertação. Você não precisa dessa libertação, porque você já está liberto no Espírito pela ressurreição de Cristo. Culto de salvação. Você não precisa desse culto de salvação, porque você já é salvo em Espírito pela predestinação. Culto de perdão, você não precisa de participar de culto de perdão, porque na cruz todos os seus pecados foram perdoados. Culto de batismo, você não precisa participar, ele é desnecessário na sua vida, porque já estamos batizados com o único e perfeito batismo que foi com o Espírito Santo. Culto de renovação espiritual, porque foi ensinado, já somos renovados no Espírito por meio do Evangelho da graça de Deus. Agora vem culto dos dons espirituais. Eita, é muita mentira, irmão. É muita manipulação. Culto do quê? Dos dons espirituais. Lá da religião, eu particularmente, porque não falava línguas estranhas, e alguns irmãos sabiam, eu tinha até vergonha, quando eu tinha um culto lá de fogo, que eu via os obreiros, tudo, xaramagai, tinha um que fazia assim, ó, como era, meu Deus, como é que ele fazia? Ele fazia, Deus, assim mesmo, com a mão na testa. E eu ficava me perguntando, meu Deus, eu no púlpito, que eu era diácono, professor da escola dominical conceituado, eu ensinava os obreiros, a condutora dos versículos, não me deixa mentir aqui, não vou citar o nome não, que ela não é para citar. Aqui, ela não me deixa mentir. Eu ensinei os obreiros, era professor conceituado. Eu era conceituado e era diácono, fui vice-pastor lá. Amém? Amém, irmãos? E aqui, glória a Deus. Entendeu? E o irmão e eu ficava com vergonha no púlpito. E eu precisava desenvolver os dons espirituais. E como era que esses dons espirituais eles iam ser desenvolvidos na minha vida? Quando eu participasse do círculo de oração. Quantos já participou aqui? Digam amém. Círculo de oração. Aí tinha o culto à noite de busca dos dons espirituais. Eita, é tanta mentira aqui. Eu participava se eu queria. Se eu era enganado, manipulado. E participava, ia para o círculo de oração e buscava os dons. Qual é o seu dom, irmão Giovanni? Busque ele agora no joelho. Busca ele agora a oração forte da dirigente do círculo de oração. E o pastor botava a mão, passava óleo na testa e o dom não chegava. E dessa forma eu ia sendo manipulado. Agora, veja o que o Evangelho da graça de Deus nos ensina. Na religião era ensinado que deveríamos participar dos cultos de busca dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, verso 7 até o 11. Leia comigo, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Começou aqui a revelação da graça, quebrando a mentira da religião.
A religião ensina que você tem que participar dos cultos e do círculo de oração para obter os dons espirituais. Agora, leia o que o Evangelho ele ensina. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra dar, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura. Pelo mesmo Espírito, versículo 8. 10. Versículo 10. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outros variedades de língua e ainda a outro interpretação de língua. Próximo. Todas, leia com atenção. Esconder aqui, os irmãos estão muito sabidos, ficando sabidinhos vocês. Leia comigo, olha para lá, olha lá. Olha aqui onde vai desmascarando as mentiras da religião. Em dizer que você precisa participar de um culto para ter os dons espirituais, e o Evangelho mostra que é mentira. Veja lá por quem é que você tem os dons na sua vida, de louvar, de pregar, de ensinar, seja do que for. Veja por quem é dado, olha lá. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Você aprende aí que não é pelo culto? Você aprende aí que não é por sacrifícios? Você aprende que não é por A ou B que você tem os dons, que os dons é dado por Deus, por meio do Espírito Santo, a cada eleito nessa terra. Olha aqui. Então, meu irmão, já temos o dom do Espírito. Isso aqui que está em mim é um dom dado pelo Espírito Santo. Assim você que louva, você que prega, você que ensina, você que organiza, Deus, o Espírito Santo é que dá esses dons. Você não precisa de fazer nada para ter esses dons, porque Ele dá conforme Ele quer. E se é quando Ele quer, não adianta sacrifícios, não adianta culto, não adianta círculo de oração para ter, porque Ele só dá quando Ele quer. Então, a religião ensina que a casa de Deus é o galpão, que essas 4 paredes é a casa de Deus. Tem até um hino que eu já cantei aqui uma vez, que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não era assim? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Eita glória! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor... Era assim ou não era? Eu já gostava de cantar isso aqui. Aí o irmão na bateria... Eita glória! Irmão! E a gente dançava. E quando chegava em casa... Poxa, o culto foi uma bênção! Adoramos a Deus aonde aí? Na carne, porque o culto é aqui. Fazíamos com zelo, mas não tínhamos entendimento do que estávamos fazendo. Então eles ensinam, a religião ensina que a casa de Deus é o galpão. Só que o Evangelho diz que a casa de Deus quem é? 1 Coríntios 6, versículo 19 ao 20. Veja quem é a casa de Deus quando você se reúne entre 4 paredes.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que eles foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus como com o corpo de vocês. Quem é a casa de Deus aqui? É você. A casa de Deus não são galpões, não são paredes. A casa de Deus sois vós, aonde o Espírito Santo habita. Então pare de louvar esse hino que quando você chegou ali, o Senhor já estava. O Senhor chega, o Senhor está presente. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, é ali que Ele se faz presente em Espírito. É ali, é naquela hora, quando a igreja se reúne, quando o corpo de Cristo se reúne, que se torna um só corpo, chamado, sabe de quê? De igreja. Então você é a casa de Deus, e não as 4 paredes e o galpão. Isso é mentira do seu pastor religioso que impregna na sua mente. A religião ensina que o diabo é o devorador. Ensina ou não ensina? Mas veja que o Evangelho ele nos ensina. Joel 1,4. Leia comigo. O gafanhoto cortador deixou. O gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devorador deixou, o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador. Onde é que está o diabo aí? Mostra aí, irmão. Vamos lá. Mostra aí onde é que está o diabo ali. Que os irmãos dizem que o devorador é o diabo. Um ser espiritual que sai não sei da onde, que entra na sua vida, impregna nas suas paredes dentro de casa e que acaba com a sua vida, com saúde, com tudo. O que acaba com a sua saúde, meu amado, você sabe o que é? É o check-up que você não está fazendo. Você não está indo para o médico, você não está se tratando. Você sabe por que a sandália quebra? Porque você deixa no último estágio. Você sabe por que o carro quebra? Porque você não cuida. Você sabe por que você não tem uma casa própria, bem arrumada? Porque você não trabalha. Não é devorador, não é diabo não, meu irmão. Porque o diabo da Bíblia que a religião ensina é esse aqui, ó. Devorador. E o que é o devorador da Bíblia? Gafanhoto. Que come o quê? As plantações. Se alimenta de plantações e não de dinheiro. Isso é mentira da religião. Mas a religião, ela não ensina só isso não, meu irmão. Ela ensina que devemos ser ungidos com óleo. Para quê? Para ter a unção dobrada sobre nossas vidas. Só que o Evangelho, ele vai dizer, sabe o que? Em 1 João 2,20. Veja o que o Evangelho, ele vai dizer. 1 João 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede da unção do pastor João. Como não? Como não? A senhora foi ungida lá, em posição de mão, derramaram óleo nessa cabeça abençoada aí. É verdade, tá vendo? Todos aqui receberam, ó a gente baixando as vistas. Ó, a irmã lá no fundo lá, a irmã chega, faz assim. Hã? Quem? A fila, né? Rapaz, a manejante aqui me lembrou uma coisa interessante. Rapaz, mas era uma fila onde eu congregava. E tinha fila lá, irmã? Tinha fila? Tinha fila onde você congregava? Lá onde eu congregava era uma fila, que quando chegava a minha vez, eu estava ungido, foi de cansaço.
porque a irmã ungia e já uma agonia. Quando chegou na minha vez, ela estava cansada. Eita glória, cansado de tanto esperar. Era essa unção que eu recebi. Então a religião ensina que devemos ser ungidos com óleo consagrado pelo pastor. É assim ou não é? Porque ninguém mais pode consagrar, só o pastor presidente. Só o pastor presidente é que pode ungir aquele óleo, né? Ou o pastor local, setorial. E aí ele vem com aquele. E quando você vai ver um óleo de comida, é engraçado que o de lá cheirava, que parecia óleo da Natura. Aquele óleo da Natura cheiroso, sabe qual é? Cheirava que eu passava sabão e o cheiro não saía. Eu digo, rapaz, o som é dobrada mesmo, né? Ô glória, né? Glória a Deus. Mas veja, irmão, então essa manipulação e esse engano reinou em nossas vidas por muitos anos. Achávamos que realmente a unção dobrada ela vinha quando era com óleo. Só que em 1 João 2, 20, 1 João capítulo 2, versículo 20, veja o que diz: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm, procede de Deus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo já nos ungiu. Somos ungidos pelo Espírito Santo e não com óleo. Óleo é desnecessário na sua vida. O óleo de hoje que a religião oferece aí é mentiroso, não traz unção nenhuma. O que ele faz é lhe manipular e lhe prender e fazer presa deles, somente. E a religião, além de ensinar todas essas coisas, ela também ensina que o dízimo é o quê? É esse daí eles batem na tecla com toda a força. Eles são perseverantes em dizer que o dízimo é dinheiro. Por quê? Porque não é a unção com óleo, não é o devorador e etc, que alimenta, ou melhor, que faz os seus cofres encher a cada dia, não é. Mas é essa fala aqui, ó, em dizer, em dar certeza que o dízimo é o quê? O dinheiro. E que você precisa tirar o quê? 10ª do seu dinheiro para poder dar onde? Na casa de papai. Mas a gente aprendeu que a casa de papai somos nós. E como é que eu vou levar? Não, mas não é essa casa. Aí eles manipulam e enganam de toda forma. Só que o Evangelho diz, leia comigo, Mateus 23, 23, e me diga se aqui é dinheiro. Como tem outros e outros versículos que eu não coloquei aqui, porque o tempo não nos compete irmos adiante. Mas quando você vai ler aqui, ó, Mateus 23, 23, veja o que diz. Preste bem atenção aqui, ó. Ai de vós, mestres da lei e fariseus. Para quem Jesus de Nazaré estava se referindo? Era para a igreja? É para a igreja no dia de hoje? Era? Não! Era para quem? Para os mestres da lei e os fariseus hipócritas. Era para eles, não é para mim e para você hoje. Aí veja o que Jesus de Nazaré disse para eles, para o mestre da lei e fariseus: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cu. Onde é que tem o dinheiro aí? Mostra aí, irmão. Bota aí, mostra aí. Cadê? Achou o dinheiro lá? Não é dinheiro, meu amado, é alimento. É cereais. É vegetais. Olha aqui, irmão, ó, hortelã, endro e cominho. Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é o quê? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas, dando o dízimo do alimento, mas não esquecendo de praticar as demais.
dinheiro ali. Mas foi que a religião lhe ensinou. Eu, por exemplo, 18 anos, dava a 10ª parte do meu salário junto com o da esposa. O negócio era gordinho. Ainda tinha a oferta ossada. Aí tinha as campanhas para fazer o muro. Tinha as campanhas para botar o piso. Mas, irmão, eu não dei o dízimo, não. O dízimo é de papai. É do Senhor. E ai de vós que meta a mão no dinheiro do Senhor, porque você vai estar roubando a Deus. Mas quando você pega o texto de Malaquias capítulo 1, versículo 1, leia lá para quem era a advertência. Tem como escrever aí, amado? Não? Tem não. A irmã disse que não tem. A irmã está brava. Já passou do horário de almoçar, mas tem ali 2 pratos de bolo e 2 copos de refrigerante. Vê, irmã? Separa aí que a irmã já está brava. Então vamos lá. Então veja bem. Então eles ensinam que essas coisas deveriam ser praticadas, que eu estava roubando a Deus, que o devorador ia entrar na sua casa, né? Quando você não tirasse a 10ª parte, e a 10ª parte do seu salário tinha que ser sagrada, como primícia. Lembro que uma vez ensinando na escola bíblica dominical, eu tive um pega pra capar com o irmão, a gente quase que saía no soco, num pontapé, rabo de arraia, quase que a gente se pegava lá na escola dominical, porque eu estava ensinando que o dízimo era a 10ª parte para dar na casa de papai, e que se os irmãos não dessem, eles seriam ladrões diante de Deus. O irmão se levantou e disse: epa! O senhor está ensinando errado. O senhor está querendo dizer que se minha luz tiver que cortar, tiver prestes a cortar minha água, eu tenho que tirar o dinheiro primeiro para dar o de Deus e deixar minha água e minha luz cortar? Eu digo sim. Aí o irmão se enfureceu, virou um baiacu. E eu também virei um baiacu. E a gente discutiu, quase que a gente se pega. E eu sempre fui mais forte. E digo: cabra, cuidado. E o irmão lá vai, o irmão tira, não é assim não, irmão Giovanni, calma. Eu digo: hoje eu entendo que o irmão tem razão. Hoje eu entendo, pelo evangelho da graça de Deus, que o irmão tem razão. Que o dízimo não é dinheiro, que não tem devorador como o diabo nenhum, que se eu não der nada, porque Deus não precisa de nosso dinheiro, tudo que nós fazemos aqui é por amor, por voluntariedade, tudo que damos aqui é por amor, de coração puro, voluntário, como eu disse agora. Não somos obrigados a fazermos nada, porque Deus não precisa de nada de mim e de você, porque Ele é dono de tudo, inclusive da nossa vida. Então não é 10ª parte de 1.000 ou de 2.000 reais que vai fazer com que Deus se alegre, ou que Deus seja, ou que deixe de ser, porque Ele já é dependente de que eu e você venhamos dar ou não. E nós vamos encerrar aqui. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Olha, Jesus chamou de quê? Mentirosos. Tem um bocado, tem ou não tem mentirosos por aí? E uma delas quem é? A religião. Fuja, meu irmão, desse negócio. Venha para a graça. Saia da religião, venha para a graça. Porque na graça você vai aprender o genuíno evangelho da graça de Deus. Você vai conhecer a verdade que te libertará aqui na sua mente. Então, Jesus de Nazaré chamou os mestres da lei e fariseus de quê? De mentirosos, hipócritas. E ele continua dizendo: vocês dão o dízimo
do hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligenciado, tem deixado para trás os preceitos mais importantes da lei, que é o que? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês, Jesus continua dizendo a eles, vocês devem praticar estas coisas, que é dar o hortelã, o endro e o cominho, sem omitir as demais. Que você possa, irmão, estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Que o Evangelho ele venha transformar a sua vida, a sua mente, como tem transformado a nossa. E hoje nós reinamos em vida e em perfeita vitória e sem temor do mal. E quem nos deu essa certeza? O único e perfeito Evangelho da graça de Deus. Graça e paz, e até o próximo vídeo, querendo Pai.